Sejam bem-vindas, jovens senhoras. Olá, mulheres. Hoje a gente está aqui iniciando esse projeto lindo, de muita troca, muitas histórias, muitas reflexões. Eu sou a Fabiola e eu estou junto com a Ana Clara, que vai se apresentar. Gente, nós estamos aqui diretamente do Borboletar, em Franca, São Paulo, gravando o podcast Entre uma Sessão e Outra. Que, assim, não é terapia, mas é muito terapêutico. Aqui nós vamos receber vários convidados, mulheres especiais. Para quê? Para trocar, para conectar com histórias reais. Eu acho que esse podcast, ele nasceu disso. Ele nasceu de cafés meu com a Fá, minha amiga. E essa busca por eu mesma, essa busca por equilíbrio, e a gente foi trazendo essa ideia. Sempre que a gente fazia um café, a gente falava, nossa, precisava estar gravando. Isso poderia virar um bom podcast. E esse podcast está aqui manifestado. Bom, eu sou a Ana Clara, eu tenho 32 anos, eu sou casada, tenho 4 filhos, mas tenho 2 filhas gêmeas. As meninas estão com 3 anos agora, já estão bem crescidinhas para mim. E, bom, na profissão, eu sou nutricionista, mas hoje eu atuo como terapeuta sistêmica integrativa. Ou seja, eu faço a integração de todos esses meus conhecimentos e visando, né, o equilíbrio, a ordem dentro das relações, no corpo, na mente, no espírito. Então, eu trabalho sempre em cima desses 3 pilares. E, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, amo demais, há 9 anos já atendendo como terapeuta. E hoje eu sento e divido essa mesa com alguém que eu admiro muito profissionalmente, mas também como mãe, como mulher. E não é à toa que eu escolhi ela para ser madrinha das minhas filhas, minha comadre, minha amiga. Desde a infância, a gente dividiu um pedacinho da infância, que a gente vai falar muito de infância aqui, né? Vamos. Que a infância é literalmente esse solo que a gente pisa na vida adulta, e a gente dividiu um pedacinho dessa infância juntos. E eu quero agradecer muito, é uma honra, é um prazer a gente estar começando mais essa parceria de vida. Eu que agradeço, Ana. Eu sou a Fabiola, eu sou psicóloga, eu sou apaixonada por autoconhecimento. Amo me conhecer, cada dia que passa eu conheço uma partezinha, né, maior minha. E mais do que isso, eu amo ajudar as pessoas a se conhecerem, ajudar as mulheres a se conhecerem. Sou esposa, sou mãe de 2 crianças, 2 meninas lindas, sou madrasta de um menino lindo e, como a Ana, sou apaixonada por histórias, né? E é disso que nasceu esse projeto, que a gente está tão animada, né? Eu tenho uma memória muito que eu falo que eu sou apaixonada por histórias sempre. Tem uma memória do meu avô, que ele não é meu avô de sangue, né? O segundo marido da minha avó. A gente ficava em Cássia, no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E aí, sabe essa coisa de cidade pequena que a gente fica sentado, conversando, e aí o fulano passa e você fala, nossa, o fulano é casado com o ciclano, fez... E a gente ficava sempre conversando na calçada. E ali ele me contava tantas histórias dele, das pessoas que passavam ali. E eu falo, gente, eu sempre fui uma apaixonada, assim, por ouvir histórias. Não é à toa que isso virou também a minha profissão, né? Que a gente tem na nossa profissão, a gente tem que ter uma escuta muito ativa. Mas eu também me considero, assim, muito apaixonada pela... Eu me sinto um pouco professora, sabe? Eu me sinto... Isso não traz uma sensação de relações mais profundas? Sim, porque eu acho que até nos meus atendimentos, eu tento explicar, assim, tudo que posso, sabe? Para trazer consciência. Já dei muitos cursos também, então acho que tem uma parte de mim que gosta disso. E eu acho que o podcast, ele traz essa fluidez da conversa, da gente poder trocar, da gente poder trazer conhecimento, mas também trazer um pouco da nossa história, ouvir histórias de outras pessoas também. Então, eu tô muito contente. E, assim, o que eu quero frisar para vocês que estão aí de casa nos assistindo
Gente, nós estamos num espaço aqui, vocês estão vendo um pedacinho do Borboletar em Franca. Vocês estão vendo um pedacinho, assim, maravilhoso. Aqui é um espaço, é um quintal de brincar, que também atende também para eventos, para aniversários de criança. Eu fiquei tão feliz quando o Borboletar veio, você também, né? Muito, muito. A gente conheceu a primeira vez. É um lugar de tranquilidade, né, Ana? Quando a gente fala que vai trazer as crianças. E faltava isso em Franca, com né? Com certeza. Um lugar, assim, que você pode vir trabalhar e soltar as crianças aqui. Tem natureza, tem um outro espaço mais seguro ali, que são os brinquedos ali. E as crianças ficam tão à vontade aqui. A primeira vez que eu vim, eu acho que foi com você, né? Foi. Foi. Que eu até te falei assim, nossa, Fá, foi o único lugar no aniversário, né? que eu fiquei super relaxada, porque eu via as crianças num 360. E tem cuidadoras. E as cuidadoras, e você ao mesmo tempo tá comendo, tomando um café, comendo uma coisa gostosa. É delicioso, por sinal. Muito, gente. E a comidinha do aniversário? Uma delícia. Então vale bom. muito a pena. Se vocês não conhecem, são de Franca e não conhecem o Borboletar, venham, gente. Quem é mãe, venham. Pelo menos uma tarde, pra vocês conhecerem, vocês vão amar. Então eu quero agradecer ao Borboletar por estar recebendo a gente aqui pro nosso projeto acontecer. E eu acho que esse projeto acontecer num local que combina muito com o tema, mas combina, assim, com os nossos valores, com aquilo que a gente, assim, acredita ser importante para esse espaço como mulher. Trabalhar o filho tá bem, ao mesmo tempo brincar, conexão com a natureza, não tem telas, é tudo que a gente tenta, né, assim, proporcionar para os nossos filhos. Então, obrigada, Borboletar. Bom, gente, agora eu quero te fazer uma pergunta. Básica, não precisa ficar tensa. Só pra gente lembrar também, a gente contar pro pessoal também um pouquinho de como que esse projeto nasceu. Tanto pra mim quanto pra você. Em que momento que a gente viu essa necessidade, assim, o que despertou pra essa necessidade? Eu acho, Ana, que foi muito do local de troca com outras mães. De ver a sobrecarga, de ver o quanto a gente se compara, às vezes, com a maternidade do Instagram, das redes sociais, né? E a ideia do podcast é justamente essa, trazer para a realidade, trazer esse processo, né? Sim. Em todas as nossas trocas, quantas vezes a gente saía de um café e ligava uma para outra e falava... Nossa, isso que a gente conversou mudou minha visão. Fez muito sentido. Fez muito sentido. Então, essa é a ideia principal, né? Que faça sentido na vida de outras pessoas e que seja um momento de alívio. Sim, e sabe uma coisa que eu não sei onde eu li isso, eu não sei onde que eu vi isso, mas que faz muito sentido nessa busca. Primeiro, né? Eu acho que essa questão da dopamina, que a gente vê muito, essa dopamina suja no consultório, as pessoas muito ansiosas. O Brasil tá no ranking aí, número 1 do país mais ansioso, depressivo. E eu creio que as redes sociais contribuem muito para isso, o excesso disso. Comprovado, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tá olhando para conteúdos sempre rasos, sempre curtos. Só que... Para nós, eu não sei como produtora de conteúdo se você também enfrenta isso. É desafiador ser produtora de conteúdo nesse lugar de terapia, porque a gente não tem como falar, por exemplo, de uma ferida de rejeição em 30 segundos. Tem um gancho forte no início, que vai atrair a pessoa para ficar ali, né? É um conteúdo profundo. Sim. Então, eu acho que quem, assim, está buscando essa profundidade e de se conectar, vai fazer sentido. Até porque, assim, eu acho que a cura de qualquer coisa começa quando a gente vai colocando ordem nesse espaço. E às vezes a gente coloca a ordem ouvindo alguém. Você fala, nossa, eu tô vivendo isso, já vivi, nossa, eu não tinha visto por essa perspectiva. Traz clareza, né? Quando a gente consegue olhar, às vezes a gente olha a história do outro, isso traz uma clareza para nossa mesmo. E conseguimos, então, organizar. Essa é a ideia, eu acho, principal, né? Conseguir trazer essa ordem não no lugar da culpa, da perfeição,
mas um lugar de clareza, direção, né? Que é a maternidade, né? Sim. Do cansaço, da sobrecarga. E eu vejo que pra mim nasceu muito desse lugar que eu tava falando, gente, eu sou uma sanguínea, então eu vou e volto, vou e volto. Esse é o problema, né? Porque somos duas. Esse lugar que eu tava falando no começo, que eu li em algum lugar, não sei qual é. Que a mulher, nessa geração de agora, ela nunca esteve tão só. Porque antigamente, se pegar lá na época da minha mãe, das histórias ali, até 55 mais ali, as casas eram cheias de mulheres. As mulheres não trabalhavam tanto fora. As cidades menores, por exemplo, um vizinho conhecia o outro. Na casa da minha mãe tinha a tia, a avó, a prima. Então as mulheres, elas conversavam muito entre si. E eram criados as crianças em conjunto, né? Em conjunto. E hoje a mulher, ela tá muito sozinha, solitária, com a maternidade. E aí, aonde que ela vai buscar esse apoio, esse acesso a outras perspectivas? Nas redes sociais. Só que aí ali você tem um Wilson falando da psicologia positiva, de não tire a fralda do seu filho. O outro falando da tradicional, tire a foto do seu fralda do seu filho. E aí a gente começa a se perder deste lugar do sentir, do ser mãe, da intuição. Lembra, até quando eu fui desfraldar agora as meninas, você me sugeriu desfraude natural. Mas eu falei, Fá, eu sinto que é a hora. Que é a hora. Mas você sabe que o desfraude natural, ele tem isso. Não é só a hora das crianças. A mãe precisa estar preparada. Sim. Também. Que é quando elas entraram de férias e eu falei, não, ok, chegou o momento. Então, acho que nasceu muito dessa busca dessa troca nossa, né? De estar preparada, né? Também para fazer essa troca, para ajudar as pessoas a se prepararem. Com informação, então, né? Não e uma coisa legal, assim, de gancho, falando disso, da gente se sentir preparada, que você tá falando? Tá. É tão engraçado que hoje, eu me sinto mais segura e eu me sinto mais limpa, de alguma forma. Que talvez, não seja a palavra limpa, talvez esteja mais amadurecida para estar aqui e estar também vulnerável. Num lugar de me mostrar, né? Mostrar a Ana Clara, a mãe, a né? terapeuta, né? E ser vulnerável naquilo que a gente realmente acredita. E dentro da sistêmica, a segurança, ela vem da mãe. Então, o quanto também, nos últimos 3 anos, eu trabalhei... As meninas fizeram 3 anos agora, mas nos últimos 3 anos, eu trabalhei muitas questões internas com a minha mãe. Então, hoje, eu sinto que isso está mais fluido dentro de mim e eu consigo acessar essa segurança maior, porque eu tenho essa mamãe no coração, num bom lugar dentro do meu coração. E isso se dá na sistêmica, sabe? A insegurança e as questões com a mãe. Como que você vê isso? E é legal falar disso porque nesses últimos 3 anos que você conseguiu olhar melhor para essa mãe? Porque eu estava sendo mãe. Você teve esse papel, né? Com certeza. Às vezes a gente não consegue olhar. E isso também diz muito sobre a criação desse espaço. Sim. Né? Que é isso mesmo. Olha, nossa, realmente faz sentido? Não fez sentido para você apenas quando você se tornou mãe? Que é aí que você começou a perceber essas questões? E poder olhar para minha mãe e dizer, entendi, eu aceito o que veio, como foi, e entendo que você fez o que você pôde. Sim. Porque sem culpa. Porque aí a gente já cai aquele véu da expectativa que a gente tem com a mãe, de querer que essa mãe tivesse sido de outro jeito, tivesse feito de outra forma e fosse perfeita para nos atender. Era o que era possível, né? Porque hoje é o que está sendo possível eu entregar. Eu e meu marido, a gente sempre fala disso, né? Que às vezes o que a gente se esforça tanto para dar uma educação para os nossos filhos diferente, não bater, não dar castigo, mas que às vezes lá na frente a gente vai falar, olha, eu fiz o que eu pude mesmo, mas será que era o suficiente? Mas para mim,
é ter a certeza de que eu fiz realmente o que eu pude. Se eles acharam, eu sempre brinco com ele, com meu marido sobre isso. Isso é uma questão para terapia deles, quando eles crescerem. Sim. Né? Igual a gente. Fez isso em muitos momentos, mas é no sentido de entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Em qualquer, para quem tem um outro tipo de educação, para quem decide não ter filhos, para quem decide ter mais filhos, né? Não é uma questão, não é. Eu sou muito para esse lado do que faz sentido para cada um e não do certo ou do errado, assim. Do que cabe em cada realidade, em cada dinâmica. Isso. Assim, pensando aqui nisso que você trouxe do Paulo, tal, com as crianças, você tem uma maior dificuldade, assim, como mãe? Tipo, nossa, isso é pesado. Isso é difícil. Relacionamento ou na maternidade? Na maternidade. Para mim, o mais difícil hoje é estar em todos os lugares que eu quero estar. Na maternidade, no profissional, no pessoal, completa. Inteira. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Se eu tô só em um lugar, eu sei que eu vou ser boa o suficiente. Vou ser boa, vou ser completa. Porque a maternidade é igual aqui. A gente, para gravar o podcast, a gente teve que colocar o nosso celular no modo avião. Não dá uma insegurança? Muita. Tipo, o que vai acontecer? Né? Se eu desligar o meu celular. E é isso. Para mim, a maior dificuldade é isso. Se eu estou só pela maternidade, eu sei que eu vou estar inteira ali, mas vai faltar uma parte. Porque eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto do lado profissional. Eu gosto do meu eu. Entende? Então, equilibrar esses pratinhos. Pra mim, é a maior dificuldade. Eu acho que isso tem a ver com o egoísmo, né? A bolha do egoísmo. A bolha do egoísmo da paz. Que a gente começa a romper casando, né? Que o marido chega, você fala... Cadê? Tem que nutrir o marido. E não tem um espaço mais tanto pra você... Naquele formato como você estava vivendo antes. Principalmente a gente que morou sozinha antes. Sim. Eu lembro da gente conversar muito sobre isso, né? Tipo, sair desse sentir lugar. falta dessa bolinha, né? E eu sinto todos os dias, eu acho, ainda. Mas... É que hoje meio que a gente vai aprendendo, adaptando, né? Adaptando, mas é escolher, né? Qual pratinho que eu vou equilibrar hoje? Vai ter um que vai ficar mais ali, quase caindo? Vai. Mas é ter essa consciência. Sabe que pra mim, eu não sei o nome disso. Talvez você me ajude a encontrar. Mas a dificuldade que eu, assim, mais encontrei na maternidade é a carga mental que isso me gera. Em que sentido? Mãe, se você estiver assistindo esse podcast, não tô desmerecendo a sua maternidade, tá? Mas é que eu acho que hoje a gente enfrenta uma dificuldade que as nossas mães não enfrentaram. Porque as nossas mães, elas podem ter batido, dado castigo, né? Eu mesma apanhei algumas várias vezes. Elas fizeram o melhor, mas entre muitas coisas também difíceis que aconteceram na nossa infância, não existia a consciência do impacto que isso ia gerar na minha vida, na vida adulta. Sim. A gente já tem que lidar com esse lugar de eu sei o que é melhor, eu sei qual é o impacto que isso vai gerar. Quando você estuda a sistêmica, é ainda mais forte, eu creio, porque a sistêmica, a gente entende assim que a mãe, ela vai... A imagem, a autoimagem que a gente vai ter na vida adulta, a autoestima, que a autoimagem é o que vai sustentar a autoestima, que vai sustentar a autoconfiança, ela vem da relação nossa com a nossa mãe, principalmente na primeira infância. E não como a mãe fez, mas como essa criança se sentiu diante da mãe. Então, você ter esse conhecimento é muito bom, porque você vai mudando os traumas, novos traumas vão sendo gerados, mas você vai conseguindo, sabe, limpar um pouco daquilo que ficou lá atrás. Então, assim, eu apanhei, mas aqui eu já não preciso mais bater, eu já encontrei, eu tenho uma nova ferramenta para fazer esse diálogo acontecer, essa autoridade existir.
Mas, ao mesmo tempo, essa era das informações, ela gera uma carga mental. Uma sobrecarga, né? Que eu acho que as nossas mães não tinham. Porque hoje eu sei o que é melhor. Só que assim, nem sempre é possível fazer o melhor, né? E o que isso gera em você, isso gera em mim. Então, gera uma cobrança maior, uma rigidez maior, sabe? Conosco. Então, esse lugar foi o lugar que eu acho que mais eu experimentei e experimento essa dificuldade. E eu acho que isso vem um pouco também da nossa profissão. Sim. Porque conforme você vai atendendo pais, crianças, adolescentes, e vai estudando, porque é uma área que você não para, você vai falando, meu Deus, eu faço isso e olha só o impacto disso. Né? Então, isso gera uma cobrança maior. E eu sempre bato nessa tecla, sabe, com os meus pacientes, principalmente porque, no geral, as minhas pacientes vêm para melhorar a relação com os filhos, né, de alguma forma. E eu sempre explico de onde vem esse comportamento, mas sempre tomando muito cuidado, porque não é culpa dos nossos pais. Não. Eles não tinham essa informação. Consciência, com certeza. Eles não tinham. Eles não tinham um Google. Eles não tinham uma internet para procurar e falar o que eu faço com meu filho quando ele grita. Eles não... Hoje que é falado e ainda é muito julgado, cuidar do relacionamento. Quando você tem filhos. Antigamente não tinha isso, né? Então, assim, é um olhar, é um cuidado que a gente tem que ter mesmo. Eu preciso olhar para minha mãe, para minha história, para como eu signifiquei isso. Por exemplo, às vezes para os nossos pais, educar estava ali mais na hora que eu castigava, que eu falava. Hoje a gente sabe que educar é como você vive, como é seu casamento, se você educa vivendo a vida que você vive. Eles vão imitar e se impactar pela a tua dinâmica de vida. Não é na hora que você vai sentar para explicar alguma coisa. Né? Então, isso traz uma certa carga que a forma que eu consegui hoje, até o momento, né, lidar com isso foi, assim, buscando pela humildade, pela limitação, sabe? E buscando se conhecer. Sim, e buscando ser humilde no sentido de, ok, eu sei disso, mas nem tudo que eu sei eu dou conta de aplicar. Um exemplo são as telas. A gente sabe, eu sei que é ruim. Nossa, sei muito isso. Porém, não quer dizer que eu não vou usar quando eu precisar. Existem regras. Eu sempre penso nisso em relação aos inegociáveis. O que é inegociável? Em relação à tela, em relação ao relacionamento, em relação à minha mãe, em relação aos meus filhos. Eu sempre penso, ter 1 hora de tela todos os dias é negociável ou é inegociável? E isso vem de um autoconhecimento, de um amadurecimento. Sim. Né? E eu acho que também a humildade, isso que eu falei, entra no autoconhecimento, da gente reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fases, né? Reconhecer que isso é cíclico, porque senão você fica numa rigidez muito grande com você. Sim. E aí o que os seus filhos também vão ver de uma mãe muito rígida consigo mesma. O que os nossos filhos vão aprender com a maternidade. Rígida. Exatamente. Eu gosto muito de equilibrar esses pratinhos, de ter um momento com meu marido, de ter um momento sozinha, mas me culpo por isso. Só que sempre que eu volto para esse lugar de reflexão, eu penso, mas os meus filhos vão olhar para minha maternidade com leveza. Sim. Eles vão falar, olha, mas você saiu sem os seus filhos, eles choraram. Mas quando eles crescerem e entenderem, eles vão falar, olha, a minha mãe tentava equilibrar os pratinhos. A maternidade não é um lugar que tirou ela dela mesma. Anular. Exatamente. Igual esses dias, né? Eu combinei com os meus pais da gente... Porque a gente quase não tem tempo. Porque depois que a gente tem filha, a gente quase não tem tempo como filha. Sim. Né? Você tá sempre... E é incrível ser filha, né? A gente só se dá conta depois. Não, isso foi muito forte pra mim.
E aí eu falei, vamos fazer um dia do filho único, assim, um passeio, né? Assim, às vezes um café da manhã, um momento que as meninas não estiver, pra gente se conectar também um pouco, né? Pelo menos uma vez a cada 2 meses. E a gente foi no cinema, assistiu o Avatar, nós 3. E aí, a hora que eu tava saindo, as meninas, você vai trabalhar, mamãe? Trabalhar? Que é desse jeito, só. Aí eu falei, não, a mamãe vai passear. Só que é difícil. Aí ela me leva, filha, a mamãe não vai levar você hoje, você vai ficar com o papai. O mesmo aconteceu aquele dia que a gente foi almoçar, que elas queriam te ver. Não, filha, a mamãe vai ver a amiga dela, agora você não vai com a mamãe. E o que você tá ensinando para suas filhas com isso? Pra mim, essa é a pergunta mais importante da criação dos filhos. Em todas os não. Mesmo que o sentimento é uma culpa, o que eu tô ensinando? Mas o que eu estou ensinando? Eu tive um episódio assim, a última vez que eu saí sozinha com meu marido. A gente foi pernoitar, né? Passar a noite em um lugar só, assim, um lugar próximo ao apartamento da família. E aí eu fiquei o dia todo com um mal-estar. Não entendendo isso. E olha que eu faço isso assim, com uma certa frequência, né? A minha filha mais velha, a Maria Flor, de 7, falou, mamãe, mas por que você vai? Por que a gente não pode ir? Porque eles gostam muito de ir pra esse lugar. Por que você não pode ir? Por que eu não posso ir? Aí eu falei, não, filha, você não pode ir, porque agora é o meu momento. Mas você não pode ter o seu momento em outro momento? Aí eu, não, filha, ela tá com 7, né? As perguntas já começam a ficar mais difíceis. Elaboradas. É agora. E eu fiquei o dia todo me sentindo culpada, sem entender que sentimento é esse. Até que uma pessoa falou pra mim, isso é culpa. Mas vai, aproveita. E foi ótimo, porque eu pude olhar o meu marido com outros olhos. Não só como pai, assim como eu também gosto que ele me veja não só como mãe. Sim. Né? Isso é muito importante para mim na maternidade, pensando o que eu ensino para os meus filhos. E sabe com isso. Que isso que você trouxe me faz refletir muito no que eu falo muito para os pacientes. O princípio do honrar pai e mãe, ele é um pouco confundido, né? Porque a gente entende que honrar, às vezes, é se responsabilizar, cuidar, conviver, né? E não é isso, também, né? É limitar, né? O honrar é também você olhar para os seus pais e dizer assim, eu aceito tudo como foi, eu sou capaz de receber tudo que vocês me deram e fazer uma coisa muito boa com a minha vida, né? E ser feliz, ser plenamente realizado, capaz e ir pra vida, né? Só que nesse movimento que a gente tá conversando, é o que eu falo para os pacientes. O quanto eu também não vou o honrar também significa que na vida adulta chega um ponto que eu não sei que ponto que é esse, se é um ponto da maturidade, que a gente precisa ser uma boa mãe pra gente, que entra nisso. Porque a sua mãe não vai vir te nutrir mais, não vai vir te acolher mais, não vai vir cuidar de você mais. São muito papéis da mãe, né? Papel da mãe. Então, quem tem que se nutrir é você. Quem tem que se cuidar é você. Quem tem que se amar é você. Isso no homem e isso na mulher. E vem de um lugar também de aceitar o que o outro pode oferecer. Às vezes eu queria que os meus pais fossem diferentes. Mas não tem como. Eles são assim, e como que eu posso lidar com isso? Sendo um bom pai pra mim, sendo uma boa mãe pra mim, que é organizando, olhando pra minha vida, olhando pros meus filhos e pensando, bom, o que eu posso fazer de diferente aqui também por mim, né? Porque às vezes a gente entra... A ferida do abandono, ela traz muito isso, de às vezes a gente colocar os filhos e tudo acima das suas próprias necessidades. Sim. E é uma crença muito comum, né? De que virou mãe, a pessoa, o indivíduo, acabou. Né? Vem um julgamento também. Igual assim, se você sair sem as crianças, eu sair sem as crianças, isso vem um julgamento muito grande. De outras pessoas. Sim, pra mim é a crença principal, assim, que mais mexeu comigo. Certo. Legal, gostei dessa parte que a gente entrou aqui. Faz refletir, não é? Faz. Agora, vamos fazer assim, uma dinâmica de perguntinhas rápidas? Vamos.
só pra gente poder, assim, que a gente, hoje é eu e você. Tá. Ó, os próximos, gente, nós vamos ter convidadas aqui, tá? Então hoje nós estamos aqui conversando um pouquinho pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, mas depois a gente já vai ter convidado especial aqui pra falar com vocês. Posso te fazer a primeira? Ah, Pode. você fala um pouquinho, eu falo outro pouquinho. Tá bom. Que aí o pessoal de casa conhece a gente um pouquinho mais. Uma coisa que ninguém te contou sobre ser mulher e que você descobriu quando você foi? Eu acho que é sobre a fragilidade. Nossa, você pegou num ponto. Bom. Eu acho que, pra mim, assim, às vezes a gente, hoje principalmente, a mulher é muito forte, muito pra frente. Mas ninguém contou que é frágil. Que é frágil, que no final das contas é frágil mesmo. A gente tem 1 milhão de sentimentos todos os dias. Oscilação emocional muito maior. Então, assim, eu acho que a fragilidade, aceitar a minha fragilidade é algo que ninguém me contou que era tão necessário. E olha que responsabilidade. Hoje a gente tem 2 meninas, né? Pois é. Eu penso tanto nisso, Fá. também. Sabe uma coisa? O que é pra mim, que ninguém me contou, na verdade, eu acho que eu não fui criada ou preparada para me casar. E para ter Sério? filhos. Não no sentido assim, ó. Por exemplo, eu sou filha única. Já tem Já toda uma carga. expectativa tem uma ali. expectativa. Mas o meu pai, ele sempre assim, e a minha mãe, eles sempre me apoiaram muito no âmbito profissional. Sabe, assim, filha, você consegue, você é capaz, vai atrás dos seus sonhos, estuda, trabalha, mim ganha dinheiro, não sei. E vem desse lugar de fragilidade pra mim. Porque Não ninguém foi conta muito. que a gente é frágil. As pessoas contam esse lado. Que a mulher precisa ser independente, Então, pra e frente, eu fui profissional. meio que preparada ali na minha juventude e vida adulta pra isso. Eu não fui preparada assim, ó, você precisa escolher um bom marido. Sabe por quê? Quando você engravidar, olha, você vai depender desse homem. Você precisa... Você vai precisar dele. Você vai precisar, Eu sabe? acho, pra mim, escolher um bom marido é a decisão Top mais intensa, mais profunda, E mais importante. necessária e importante da vida. Da mulher. Da mulher. Mas a gente é ensinado a isso? Não, de Eu jeito não fui. nenhum. Eu não fui. Até porque um bom marido vai trazer clareza, leveza pra todas as outras áreas. Então, eu acho que Você isso... não... É. Mas não, gente, mãe. E hoje isento você de escolheu um bom expectativa. marido. Eu não também. tô. É o que eles tinham, né? Só pra reforçar. Mas eu não foi uma criação assim, sabe? Vou trazer uma série aqui que vai trazer. Eu tô assistindo aquele Bridgerton. Então, assim, ali as mulheres parece que elas eram conduzidas a. Assim, ó, o que a serem escolhidas. Elas não podiam escolher, a né? serem escolhidas. Isso E é um assim, ponto a pra mim. condução feminina. Você vai casar, você vai ter filhos. Isso. Eu fui meio que pra um lugar assim. O que eu quero ser de profissão? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu fiquei um pouco nessa força mais do masculino. Sim. Então, eu acho que isso, essa pergunta. E talvez seja esse lugar, né? A mulher, a fragilidade. E agora me conta uma coisa. Algo que você precisou desaprender. Desaprender? É. Mas depois de alguma coisa ou no geral? Geral e também na maternidade. Eu acho que eu tive que desaprender a controlar. Nossa, eu também. Eu também acho que é o ponto alto pra mim. A resposta seria o controle. Justamente por causa dessa força mais masculina que eu te falei. Eu dava conta de um monte de coisa e fazia um monte de coisa acontecer. E eu tive que desaprender, assim, a não controlar mais. E é um desafio, né? Nossa. E isso vale pra todos. Para um cérebro hipervigilante que viveu 32 Sim. anos assim, Aham. até hoje eu tô E é desaprendendo. todos os dias, né? Todos A os gente dias. aprende a parar de ter controle. Tanto na maternidade, eu acho que a maternidade ensina isso. Quando na vida da mulher, Na maternidade, acho que ensina isso assim. Escancara. Te joga um balde de água fria e fala para. É. Né? Mas no o relacionamento casamento também. sim. Eu acho que o A relacionamento fica maturidade muito mais traz leve. isso. Parece Sem que a gente controle. começa a confiar em algo que é maior.
E aceitar ajuda. Aceitar a vida, aceitar receber. o fluxo, receber. E quando isso tem a ver com mãe, né? Muito, tudo, né? Tudo. Eu vou te fazer a terceira pergunta. Uma coisa que você aprendeu da pior forma. Uma coisa que eu aprendi da pior forma, eu acho que eu aprendi da pior forma que eu precisava liberar o controle também. Entendi, uma coisa atrelada à outra. Eu acho que vem muito desse lugar pra mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de uma ordem, né, mais para esse lado masculino. E aí eu precisei aprender da pior forma, que foi cedendo, que foi insistindo em brigas às vezes, que era o controle, entende? Então, quando eu entendi isso, não, olha, isso é sobre mim. E o controle, ele advém de uma ferida, né, da infância. Então, eu acho que pra mim, o que eu precisei aprender da pior forma foi com relação, assim, às questões do relacionamento amoroso. Sabe? Tipo assim, eu tive que viver experiências muito difíceis pra eu descobrir que eu tinha feridas profundas e que eu precisava me curar se eu quisesse atrair alguém mais maduro. E pra eu conseguir ser madura na relação. Sim. Então, isso foi uma coisa que, assim, é uma lembrança de, nossa, aprendi da pior forma. Algo que você não tolera mais. Eu tô escolhendo aleatório. Saí totalmente do... Ok, eu vou olhando aqui o que você já escolheu. Tá. Algo que eu não tolero mais, é a ausência de limites. Eu era uma pessoa que eu não tinha limites. Eu queria cuidar de todo mundo, eu queria falar com todo mundo, eu queria agradar todo mundo, eu queria resolver a vida de todo mundo. E eu não tinha limites comigo mesma. Hoje, o que eu não tolero mais é a falta de limites. Eu não quero ir, eu não quero. De você com você mesma. Isso. De respeito e de colocar. Porque antes eu não conseguia colocar facilmente um limite pra minha mãe. Um limite pro meu pai. Pessoas que são, assim, autoridade. Um limite pro meu marido. Então, isso eu não tolero mais. E você? Eu acho que pra mim também tem a ver com o limite, mas de não romper os meus limites por conta do outro. Tipo a salvação, não é? Exatamente. Assim, pra mim, eu não tolero mais me esconder, não falar. Me colocar por último. Me colocar por último para que o outro seja o primeiro lugar. Né, assim, poupar. Eu não tolero mais que... E talvez isso advém do controle, no sentido de eu senti que eu não tinha limites, porque, não, deixa que eu faço isso aqui pra pessoa, deixa que eu resolvo, não, deixa eu arrumar a vida dessa pessoa. É uma arrogância isso, é uma face do egoísmo arrogância. Isso. Sim. E às vezes é de perder noites de sono, né? Total. Hoje você não fica, mais, cara, o balão é do outro, a vida é do outro, o larga balão lá. do outro é ótimo. Deixa. Essa história é ótima do balão, por favor. Essa história é boa, né? Eu vou contar, gente, pra vocês essa história. A gente tava num encontro nacional. É que agora eu uso muito. Do balão? Foi ótimo, sempre. né? Me marcou. A gente tava aqui no final do ano passado, eu e meu marido, num encontro nacional de terapia sistêmica. E aí, o exercício era... Você enchia um balão, aí o balão você tinha que entregar pro outro, o outro ficava com o balão que você encheu, esse balão representava a sua vida. Então, no caso, o Felipe, meu marido, me entregou um balão dele que era bem grande, eu entreguei o meu que era bem pequenininho, e a gente tinha que cuidar durante a noite daquele balão até o outro dia do exercício. Chegando no outro dia, a gente tinha que levar esses balões. E a verdade é que, assim, pra mim, o balão do Felipe... me pesou pra caramba, porque era grande, eu tive que pegar Uber, que esse balão, e a gente voltou pra dinâmica do dia de manhã. Ela perguntou, né, a professora Ana Lisboa, gente, por que vocês levaram esse balão? Se a vida é do outro, por que você levou esse balão? E por que a gente levou? Porque por várias vezes eu pensei em deixar o balão, mas eu falei, se eu fizer o exercício errado... Medo de julgamento. E se o que o Felipe vai pensar de eu largando o balão dele aqui? Que eu não amo ele. E aí, no meio desse exercício, saiu um adolescente, assim, disparado.
Ele falou, de 13 anos, eram 3 mil pessoas, mas eram mais adultos, né? E algumas pessoas tinham levado filhos. Ele falou, gente, eu não levei o balão. Eu falei pra mulher que fez o exercício comigo, eu não vou levar o seu balão, porque a vida é sua, você tem que cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha. Né? E ele foi aplaudido por 3 mil pessoas e a gente percebeu assim, realmente, o balão é do outro, eu deixo com o outro. Então, o controle, ele faz isso. Você começa a ficar segurando vários balões que não são seus. Você fica tentando resolver os dilemas de outras pessoas. Chega um momento da vida que, eu não sei, eu tô nesse momento, assim, vai e volta. Porque às vezes a gente é curioso para querer ajudar o outro, né? Naturalmente. Porém, tem um momento que, sabe, ó, nossa, eu nem quero saber disso da vida da pessoa. Pra não entrar naquilo. Sim. Eu acho que pra mim é o ápice do... Uma proteção emocional. Exatamente. E a gente deixa o controle de lado nesse momento. Sim. Olha, não, isso não é meu. O que tá na minha mochila? É meu? Qual que é o peso que eu tô levando? Até é meu ou é do outro? Em terapia, quando a gente trabalha os protocolos de dependência emocional no consultório, eu trago isso. Você não precisa ouvir. Porque às vezes a gente tem assim, aquela mãe que fala muito mal do pai. Isso traz uma consequência pra psique do filho. Só que se a gente começar a fazer o exercício de falar, mãe, eu não quero ouvir. É possível também. Ou então, é permitido. até mesmo, olha, eu vou te escutar, mas tá. Não pegar isso pra gente. Ou também, né? uma possibilidade. Porque é uma possibilidade. Ou também, mãe, com todo respeito, eu não quero ouvir isso, sabe? Porque é meu pai, isso me machuca, isso me desorganiza por dentro. Nossa, isso é tão... Pra mim, isso é muito importante, assim. Eu acho que isso traz um lugar de amadurecimento muito grande. E que influencia diretamente em todos os lugares. Em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Maternidade, relacionamento. Dinheiro, prosperidade. Com certeza. Tá, você que fez essa, né? Isso. Vou escolher uma aqui. Uma frase que já te salvou. Já que você tá escolhendo aleatório, eu fui para aleatório. Tá. Uma frase que já me salvou. Deixa eu pensar. Esses dias eu vi uma frase e eu fiquei pensando muito nela, assim, eu acho que ela me salva todos os dias em relação à criação dos meus filhos, que é, se você não lidar com os seus monstros, eles vão criar os seus filhos. Ou seja, se a gente não lidar com os nossos traumas, vão ser esses traumas que a gente vai projetar nos nossos filhos. Exato. Então, por exemplo, medo de abandono. Se eu não lidar com isso, se eu não fizer terapia, se eu não trabalhar isso em mim, eu vou morrer de medo e vou começar a proteger os meus filhos para que eles não sejam abandonados. Ou fazer o contrário, que é abandoná-los, já que eu fui assim. Então, é algo que eu tenho muito cuidado, assim, com as crianças, né? E até no relacionamento serve também, para não deixar que esses monstros, que no caso são as crenças, os pensamentos automáticos, as culpas, se projetem neles. Porque eu sei que isso é meu. E para você, qual que é a frase que mais te marcou? Eu vou trazer a frase pergunta... Tá. Mas eu vou falar um pouquinho do contexto, senão você não vai entender nada. Mas assim, a frase é o que você quer. E isso me marcou muito estudando os evangelhos. Que eu sou cristã, estudando os evangelhos da Bíblia. Porque quando você pensa assim, Jesus, Filho de Deus, a verdadeira perfeição, o amor andou sobre a terra. Tá. Ok, até então tudo bem. Ele podia curar qualquer mal de qualquer pessoa. Então, se ele encontrou o paralítico e fez ele andar, concorda que ele podia ter trago, além de ter feito ele andar, ele podia ter trago a riqueza, a prosperidade, a saúde, fazer ressuscitar qualquer pessoa da família dele que tenha morrido. Ele podia arrumar tudo. Só que a cada passagem e cura que ele vai fazer, o que ele pergunta para a pessoa? O que você quer? Ou seja, eu vou fazer aquilo que você permitir. Então, essa frase,
me marcou muito para estabelecer limites, no sentido de não seja invasiva, não fique tentando resolver o problema do seu marido, no meu caso, eu falando comigo mesma, da sua mãe, do seu pai, que você não foi convidada a isso. Porque talvez não é o que a pessoa quer. Sim. E ao mesmo tempo, para mim, porque por esse perfil que eu vivi muito tempo, né? Esse padrão que eu vivi muito tempo de estar controlando tudo, muitas vezes eu me perdi do que eu mesma queria para mim. Então, hoje, o que você quer me lembra, assim, Deus, que é o grande, a perfeição, ele é educado. E eu posso ser educada também. Ele respeita o limite do Exato. outro. Porque eu acho que vem muito disso também. Então, o que você quer? Do que eu quero colocar na minha bolsa. Você quer que eu te ajude nisso? Ou não? Você quer que seja mais leve? Ou de alguma forma, porque a gente ganha alguma coisa. Não querendo também. E quando a gente vê isso na Bíblia, você fala, nossa, como que ali ele já estava nos ensinando isso? Porque ele podia fazer qualquer coisa. Por que ele perguntou? Aceitar, respeitar o limite. Se ele sabia de tudo, ele não podia colocar a vida daquela pessoa da melhor forma possível. Mas aí também pra mim me traz, enquanto estava falando, a questão da perfeição. Porque às vezes, igual a gente falou, então eu poderia te dar riqueza, eu poderia te dar tudo. Não seria a vida perfeita? É uma idealização. Mas às vezes o que a pessoa quer não é... O que é perfeito pra você não é pra mim. Exato. Então acho que é o respeito. E eu tava vendo num curso meu que eu fiz, eu acho que foi com a Ana Lisboa. Ela falou da origem da palavra respeito, que vem de rever, que vem do ver de novo. Então, assim, o respeito é a gente poder olhar e ver de novo aquilo de uma outra perspectiva. Sim. E eu acho que o que você quer traz o respeito. E aceitar, né? Você poder olhar e entender. Eu não fui chamada ali, então eu não vou entrar e querer... E também preciso entender o que eu quero para que eu realmente consiga construir. Porque mesmo quando for chamada, eu quero isso? Sim. Eu quero estar ali? Eu quero estar. Eu quero me envolver nisso. O que eu vou fazer com as informações que eu vou ter em relação a isso? Sim, perfeito. Né? E eu acho que, para mim, isso vem de um autoconhecimento. De um lugar de autoconhecimento. Quando a gente se conhece de verdade, sabe quem a gente é, que também é uma linha eterna, porque a gente vai mudando, a gente consegue amadurecer em relação a isso. É uma construção. É uma construção, todos os dias. Sabe o que eu acho? É uma reaproximação de uma essência da gente. E eu acho que também de uma origem, de uma identidade que é original, não é aquela que foi construída na infância, que foi construída, mas é uma coisa original, que pertence a outro tempo, espaço, assim, das coisas. É um amadurecimento que vem de um lugar de cuidado também, né? De respeitar a si mesmo. De ser uma boa mãe para si. Exato. Voltamos. E é exatamente isso pra mim. Bom, a gente tava falando aqui de mãe e aí, o que eu queria trazer pra você também, uma pergunta, na verdade. Uma coisa que foi muito presente na minha vida como mãe, agora falando também da maternidade, foi assim: eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Isso pra mim, controle. Eu falo assim, já vamos misturar tudo de novo. E eu falo assim, isso foi muito importante porque eu acho que Deus me deu 2 filhos de uma vez pra ele assim, pra ele falar, minha filha, chegou a hora de curar o controle. Pra você vai ter que receber, você vai precisar. E se eu tivesse tido um filho só, eu não ia me abrir pra receber o quanto eu me abri com 2. Sim. Você teve isso? Eu tive uma, né? E essa primeira, a Maria Flor, ela foi com apenas adultos. Então eu tinha muita rede de apoio.
Ah, sim. Eu tinha os meus pais mais jovens. Mas você tudo bem receber o apoio? As avós, nessa época, sim. Só que eu não acho que era algo equilibrado. Igual, meus pais eram muito ativos com ela ali na minha rede de apoio. A avó dela também era uma pessoa muito ativa, muito, que sempre me ajudou muito. Só que eu não acho que era algo equilibrado para mim. Por quê? Eu acabava saindo desse lugar do maternar para ir para o trabalho, que às vezes era uma fuga, sabe? De coisas até que você precisava olhar para a dinâmica familiar de vocês. Sim. E eu senti muito isso, assim. Então, eu acho que vem muito... Pra mim foi... Né, agora, com a questão do controle, foi isso. Eu aproveitei o momento, foi muito bom. Mas a segunda, né, que é a Aurora, que tem 2 anos... eu já não tive tanta essa rede de apoio. Né? Os meus pais já estavam mais velhos, já tinham outros netos. Sim. Então, assim, já foi diferente. Mas, mesmo assim, eu aprendi muito. Eu acho que é diferente, né? É diferente a gente falar disso, porque você teve 2 de uma vez. E essa questão também, que eu acho que eu senti muito, a minha mãe me teve... E ela não tinha família por perto. Ela morava aqui. Depois ela veio morar pra Franca, né? Aqui. A gente nascia aqui. Então, meu pai era de São Paulo, minha mãe de casa. Então, eles já eram sozinhos. E um padrão, né, Ana? E isso, eu me sentia sozinha. Por mais que eu tinha minha mãe, eu sentia que eu tinha que dar conta daquilo sozinha. Sim. E eu acho que ter vindo 2 me fez receber e perceber que eu podia mudar a história. Que eu podia receber o apoio dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, que são pessoas, assim, maravilhosas pra mim, graças a Deus. Porque eu sei que também tem gente que vive tantos problemas nisso, né? E é tão pesado, né? E pras minhas filhas também. E eu aprendi muito. Você teve alguma repetição que você vê de dores da sua mãe? Que você olha e fala, nossa, isso é da minha mãe. Foi da minha mãe. É um cuidado que eu tenho. A minha mãe, gente, é super desapegada. Não que ela faz tudo pra gente, se puder. Só que o jeito dela é diferente. Então, por exemplo, se eu falar, mãe, aqui em casa tá faltando tal coisa, ela aqui. Entende? Mas ela não é uma mãe que fica mandando mensagem, ligando. E pra mim, tudo bem. Isso. Só que eu fico o tempo todo... eu já percebi que às vezes eu repito isso com as crianças. Porém, as crianças precisam que eu esteja ali na idade que elas estão. Provavelmente minha mãe me deu isso na minha idade. Mas as minhas filhas pedem muito. Então, é aquela teoria do ou a gente repete ou a gente repele. Né? Ou a gente vai totalmente de encontro àquilo que os pais fizeram, ou a gente vai totalmente contra. Eu, no caso, eu fui totalmente contra, porque eu sou um grude com as crianças. Até assim, eu te amo o tempo todo. Entende? Então, eu acho que... Mas é uma dor da sua criança, de alguma forma. Que veio desse lugar. Com certeza. Bom, já que a gente tá chegando ao fim... Infelizmente. Eu queria propor, assim, um movimento pra gente fazer interno com a nossa mãe. Tá. E quem tá aí de casa pode acompanhar esse exercício também, que eu acho que vai ser legal. Já que a gente falou de repetições, né? Então, é simples, tá? É simples. Eu não tô sabendo. Tá bom. É simples. É só a gente se colocar, assim, de forma receptiva. E a gente se conectar com o corpo, né? Fechar os olhos, respirar, soltar e se conectar com o nosso corpo, com o nosso sentir. E agora, o que eu quero convidar o pessoal de casa? Eu tô aqui fazendo também junto, e a Fá. A gente visualizar a nossa mãe na nossa frente. E quero te convidar a perceber que esse é um amor, assim, grandioso. É uma relação muito importante. Independentemente de como foi, essa relação vai determinar muitas coisas na sua vida. Então, a gente receber essa mãe como ela é, aceitar essa mãe como ela é, ver e reconhecer que ela é um ser comum, pode destravar muitos lugares na nossa vida. Então, visualiza a sua mãe
E veja se é possível você se aproximar dela e dizer mentalmente: eu vejo você, eu sinto muito por tudo, por todas as dores que o seu destino carrega. Eu reconheço aqui e agora que foi o suficiente. E o que o seu sim me basta e que a minha vida me basta. Eu te agradeço. Te honro. E vou para a vida tomando a sua força e seu amor, deixando contigo o seu destino e traçando o meu próprio destino. E aí eu quero que você fale para ela: mamãe, por favor, me olhe com bons olhos e me abençoe quando eu fizer diferente de você. E você vai virando as costas para essa mãe, sentindo que essa força está sempre dentro de você e olhando para a sua vida, para os seus filhos, para os seus sonhos, para o seu esposo. E você vai caminhando em direção à sua vida. E agora vai respirando profundamente e voltando para cá. E eu sempre falo para os meus pacientes que quando há uma falta de vida, de pulsão de vida, a gente precisa se reconectar com essa mãe interna. Tem até um exercício das taças que eu queria deixar para o pessoal de casa, que é via a taça e lembrei. Você pega uma taça bem bonita para representar a sua mãe. E você pega uma taça mais simples para representar o seu pai. Todos os dias de manhã você enche em jejum a taça de água e você toma a água que representa o seu pai, dizendo para si mesmo: eu reconheço você, eu te honro, eu tomo a sua força, eu tomo a sua vida como certa, você é o pai certo para mim. E assim você faz com a mãe. E esse exercício, ele vai organizando, ordenando esses valores, esses lugares, essas cadeiras dentro de nós. E é possível que a gente vá liberando e perdoando o que ficou para trás. Para mim, o mais intenso é o perdão. Eu acho que o que veio dessa troca agora, né? Dessa experiência, assim, de fechar os olhos, respirar, me vinha sempre a sensação de perdoar, de aceitar a pessoa como ela é, os pais como eles são, né? Sim. E na última sessão com a minha paciente, ela me perguntou: mas eu não sinto o perdão. E eu falei pra ela: o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E o perdão, ele nada mais que ele é uma grande perda. Perda da sua justiça própria, perda da sua razão, perda do que você acha que é certo. E o perdão não é uma perda da dor. Não é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Sim. Não é uma vez. Não é, eu perdoei e pronto. São todos os dias. Todos os dias. A gente é um precisa processo. Escolher perdoar, conscientemente. Né? Isso. Então, eu acho que o que fica, né, desse episódio, para mim a palavra que definiria seria respeito. Se respeitar, né? Que aí entra a questão do controle que a gente trouxe, a questão da mãe, dos limites, da própria do mãe, perdão. Perdão. Né? Eu acho que é assim. E o respeito diz muito sobre a gente, né? Sobre a nossa amizade. Sim, sobre essa parceria. Que lindo ficou esse primeiro, né? O respeito. Bom, vamos tirar uma carta do oráculo. Vamos. Então, no final de cada episódio, a gente tira uma cartinha para representar. Quantas vezes esse oráculo já foi tirado Não. em mesas? Eu falei: Fá, aí ele já foi para tanta mesa de boteco, Foi. vamos levar ele para uma mesa agora. Houve um tempo. Né? Houve um tempo que a gente tirava, né, Ana? A gente vai fazer o convidado. Dessa vez você tira. Tá bom. Mas aí pensando no respeito. Tá bom. Intencionando isso. Aprendiz.
O aprendizado é leve e eterno. Qual que é é a lua cheia? Aprendiz. O aprendizado é leve e eterno. Posso ler para você? Pode. Existe uma criança selvagem no coração do nosso ser que se aventura em constante descoberta. Ela vibra em comunhão com a pulsação do cosmos e está em constante desenvolvimento. Para ela, é uma dádiva estar viva aprendendo com a vida. O aprendizado é a oportunidade dessa nossa criança interior desenvolver-se. Ela não quer criar um muro de certezas ao redor dela. Ela quer estar livre para desbravar o novo. Quanto mais dermos espaço para ouvi-la, mais orientação recebemos do universo em prol da nossa evolução. Essa aprendiz é a nossa grande mestra. Essa carta nos convida a não se levar tão a sério. Retome sua pureza e seu entusiasmo. Sua criança interior está tentando contribuir com algo favorável à sua atual condição, e isso trará leveza para a vida. Deixe a mesmice de lado, respeite seu próprio ritmo de aprendizado, seja paciente, não sobrecarregue seu corpo e sua mente. Dê-se uma segunda chance, seja compassiva com seus erros, aprenda a aprender e aprenda brincando. Desenrijeça o corpo e despressurize o coração. Só a louca é livre. Liberte sua aprendiz interna dos hábitos adultos de autoexigência e autopunição. Seja humilde e ria de si mesmo. O bom humor pode curar feridas. Quanto mais você é leve, mais o aprendizado te inspira. Esteja aberta para descobrir cada vez mais sobre você e o mundo. Assim, a sua vida se torna uma brincadeira e a cada brincadeira uma celebração de vida. Uau, né? Uau, desejamos o mantra aqui, o aprendizado é leve e eterno. Desejamos para você ir de casa até o próximo episódio que você ancore esse aprendiz, né? Isso. Dentro de si. Se respeite, viva de forma mais leve, né? Sim. Mais tranquila. Deixando a sua criança livre também falar, não só a sua criança ferida, Sim. né? E é isso. É isso. Muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Deixe sua curtida, seu like, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso ou que gostaria de nos conhecer um pouquinho mais também. Sim. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Já com uma convidada especial. Tchau, tchau!